Fala aí, galerinha, beleza? Sei que a contratação do Renato Augusto tá gerando uma certa divisão entre a torcida. Creio que até talvez uma parte um pouco maior seja a favor, mas tem gente que não gostou muito da contratação, principalmente devido à idade um pouco mais avançada do Renato Augusto e também das questões físicas. Mas enfim, até por isso eu resolvi trazer aqui a opinião de jornalistas que acompanharam o Renato Augusto de pertinho nesses últimos anos no Corinthians. Ou seja, são jornalistas, pessoas, influenciadores do Corinthians que têm muita propriedade para falar sobre o Renato. E não só sobre o Renato, porque não dá para fazer uma avaliação individual do Renato Augusto sem levar em consideração o ano que foi o Corinthians. O ano que teve o Corinthians, que foi um ano muito ruim. E é óbvio que isso tem impacto no desempenho individual dos jogadores, né? A gente vê um Fluminense, por exemplo, coletivamente muito forte, e isso tem um impacto positivo no desempenho individual dos atletas. Quando você tem um time que vai muito mal, é óbvio que o efeito será contrário. Então vou trazer a opinião aqui do Vessone, que é do Meu Timão, é um canal, um site especializado em Corinthians, do André Souza, que é do Salve Drill, que é um outro influenciador que vive ali o Corinthians 24 horas, Rafael Prats, meu grande amigo Rafael Prats da ESPN, do Alexandre Vasconcelos, vocês já conhecem muito bem, do Laranja Tricolor, do Roberto Lioi, que também é repórter da CBN lá em São Paulo. Aliás, o Laranja vai trazer pra gente aqui uma análise super especial do Renato Augusto, que eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Deixe seu like aqui, por favor, neste vídeo. Não saia sem deixar o seu like, sem deixar seu comentário também, que é muito importante. E se inscreva aqui no canal do Lessa para você ficar por dentro de tudo que acontece no Fluminense e de mais reforços que vão chegar nesta janela de transferências. Já antecipo para vocês que a diretoria está se movimentando no mercado, né? Já está mapeando vários jogadores que estão dentro do perfil que a comissão técnica deseja. Não sei se vai ter novidade antes do Mundial ou outra novidade. Até falei para vocês que a intenção não era nem acertar com nenhum jogador agora, mas surgiu essa oportunidade do Renato Augusto. Mas o objetivo é muito simples. Ou não tão simples assim. O grande objetivo é qualificar esse elenco do Fluminense. É fazer com que o time de 2024 seja, não só se mantenha nesse atual nível, mas que ele possa ir além, para que possa ser um elenco, um grupo mais qualificado, que dê mais opções ao Fernando Diniz, que tenha a capacidade de manter o Fluminense na disputa pelos grandes títulos da temporada. Isso quer dizer que a gente pode esperar reforços de mais relevância, reforços de peso como o Renato Augusto. Claro que não todo mundo, mas o Fluminense vai entrar no mercado para trazer jogadores que não vão só apenas compor elenco, mas também que vão chegar com condições de agregar, de brigar por uma vaga de titular, até porque a tendência é perder Nino e também o André. Beleza? Então vou deixar aqui vocês com a opinião de cada um desses jornalistas e também com essa análise super especial do nosso Renan Reis, o Laranja Tricolor. Fala aí, tudo bem? Um abraço a toda a torcida do Fluminense. Pois é, o Renato deixa o Corinthians aí, muito por conta da situação de 2023, não só dele, mas do clube. Ele apresentou muitas dificuldades aí físicas para completar jogos, teve lesões também, muita dificuldade durante o jogo também sentiu, mas o Corinthians também o prejudicou, né? Muita bagunça, muita confusão, 4 treinadores, então taticamente também nada ajudou o treinador. Havia também uma situação relacionada a uma imagem do torcedor corintiano contra veteranos. O corintiano não suporta mais a ideia de ter jogadores acima de 32, 33 anos. Acho que isso também jogou contra o Renato Augusto, que deixa o Corinthians aí como um grande ídolo do torcedor. Ele no último jogo na Arena foi aplaudido pela torcida do Corinthians na saída do campo, mesmo o time perdendo. O torcedor do Corinthians ama o Renato Augusto, mas também entende que, de maneira fria e calculista, que era hora de
mudança de ares. Pelo menos uma parte da torcida, tem uma parte que ainda não está aceitando muito a sua saída, mas eu entendo como compreensível, ele realmente estava com muita dificuldade para jogar. Mas no esquema tático do Diniz, Diniz está fazendo outros veteranos conseguirem jogar, talvez consiga fazer ele também apresentar um bom futebol. Um abraço a todos aí. Fala pessoal, ligado no canal do Lessa sobre Renato Augusto no Fluminense. Olha, o Renato Augusto é um jogador de muita qualidade, muito inteligente para jogar, e me parece que no Fluminense com o Diniz ele vai encontrar um cenário ideal. Qual é? Não ficar fixo em uma posição, ter liberdade para jogar em qualquer lugar do campo e pega muito na bola. Eu falo isso porque com o Mano Menezes no Corinthians, o Mano gosta de um jogador, me parecia em relação ao Renato Augusto, mais preso em uma faixa do campo. Aí não é muito a dele. Está em outro momento da carreira, um jogador que tem problemas físicos, o Fluminense tem que ficar atento a isso, ele não tem uma sequência muito grande de jogos. Se ele joga uma partida, talvez ele tenha de descansar na outra. Agora, qualidade técnica, inteligência para jogar, participação no jogo, isso não vai faltar. Acho que com o Diniz, o Renato Augusto pode, no Fluminense, voltar a ser o Renato Augusto de outros momentos, de outros anos e jogar muito bem. Um abraço a todos. Tudo bem, Vitor? Um abraço para você, meu amigo, companheiro de jornadas. Um abraço a todos que estão ligados aqui no canal do Vitor Lessa, esse canal aqui que é fenômeno dos torcedores tricolores. Olha, Vitor, o Fluminense está contratando, eu acho que não é segredo para ninguém, um grande jogador de futebol, né, que é o Renato Augusto. É um cara que é fora de série, que foi jogador de seleção brasileira, que foi jogador muito importante na história do futebol, jogou muito tempo na Alemanha. E é um dos ídolos, sim, não dá para descartar, não dá para citar isso não, da história do Corinthians, né? E até para o torcedor do Fluminense entender, né, por que o Corinthians está optando por não renovar com o Renato Augusto. Foi um ano complicado, né, para o Renato Augusto no Corinthians. Ele teve 3 lesões, uma séria no joelho no primeiro semestre, ficou quase 2 meses fora por conta dessa lesão no menisco. E o Renato não conseguiu jogar direito, né? Então ele não teve uma sequência. Embora você veja lá na ficha técnica que o Renato tenha tido 45 jogos, com 6 gols, 10 assistências, líder nesse quesito, por exemplo, de assistência na temporada, volta e meia o Renato Augusto não terminava uma partida, né? O Renato Augusto não conseguia ter uma sequência de jogos e ou vinha uma lesão, ou vinha um trabalho específico para ele não ter esse tipo de lesão. Eu até lembro um caso com ainda o ex-técnico Vanderlei Luxemburgo, em que o Luxemburgo queria colocar o Renato Augusto para jogar uma partida de Copa Sul-Americana, um jogo importante, e o departamento médico do Corinthians não quis, né, com Bruno Mazziotti, né, que é o fiel escudeiro, inclusive, do Renato Augusto em vários momentos dessa fase dele. Porque tinha sempre essa balança, né, essa disputa. Vale a pena colocar o Renato Augusto para, de repente, ter algum outro tipo de lesão, mas o Corinthians precisa dele, ou espera um pouco mais para ele se recuperar. Então foi um ano complicado para o Renato Augusto. Eu acho que em termos de desempenho ele ainda foi a grande referência do Corinthians na temporada, sem contar que ele foi a principal referência depois do Roger Guedes deixar o Corinthians. Claro que o Cássio é uma referência no gol, mas no campo, nos 10 de linha, era o Renato Augusto, então o corintiano sempre depositava muita esperança no Renato Augusto. E é verdade também que a reta final dele não foi boa, assim como não foi boa da maioria dos jogadores do Corinthians, né? Eu me lembro de um último grande jogo do Renato Augusto em 2023, que foi contra o São Paulo, semifinal da Copa do Brasil. Ele fez 2 gols naquela partida. Lembro até que a manchete era Renato Augusto 2-1 para o São Paulo, porque aquele jogo ali ele só não fez chover, né? Mas depois, na reta final, nos últimos 4 ou 5 meses, realmente ele não foi tão bem tecnicamente, assim como o restante do elenco do Corinthians também. Jogador muito importante, jogador que sabe jogar bola. Eu acho que o Fluminense está contratando um craque de futebol que tem que entender. Está completando 36 anos, tem esse histórico recente de não conseguir fisicamente ser o mesmo, né? Não ter o mesmo desempenho físico, essa questão de lesões. Eu acho que há uma diferença, né, entre o que o Renato representava para o Corinthians e o que ele pode representar para o Fluminense. Para o Corinthians ele era o cara. Então todo mundo queria que o Renato jogasse porque era bola no Renato Augusto para ver se saía alguma coisa, né? Porque o Corinthians, do meio para frente, depois de sair o Roger Guedes, ficou muito órfão de um cara de uma qualidade técnica, né? E o Renato Augusto era esse oásis que o Corinthians tinha. Eu acho que no Fluminense ele não vai ser o cara, vai ser um dos. E isso pode ajudar, né? Ele não ter essa obrigação de sempre tentar estar atuando, sempre tentar estar no seu máximo nível. Acho que no Fluminense ele vai ter outros companheiros do mesmo nível, de protagonismos iguais, né, de Cano, de Arias, a gente não sabe, né, se o André vai ficar, mas de André,
de Ganso, né? Então eu acho que de Marcelo, o próprio Fábio, eu acho que com o Fluminense ele vai dividir esse peso, ele não vai ter tanto peso como ele tinha no Corinthians. Craque de bola, tem cuidado físico, eu acho que é uma grande aposta para esse Fluminense. O Diniz já mostrou que pode sim colocar vários atletas em alto nível, eu estou apostando nisso. Valeu, Vitor, um abraço para você, até a próxima. É isso aí, Vitor Lessa, amigas e amigos tricolores. Estou de volta aqui para falar sobre Renato Augusto e as minhas expectativas em relação ao novo meia tricolor. Renato é um jogador experiente, é um jogador que já está em seus 36 anos, 37, não vem de uma temporada boa no Corinthians, como vocês verão ou já viram em outras análises. Mas o que eu acho que é importante do Renato no Fluminense? Primeiro, é mais um jogador com perfil vencedor. E isso é sempre importante. Se provou importante essa temporada, muita gente questionou antes, mas se prova importante até para dar respaldo para os garotos que sobem. É um jogador que tem uma carreira vencedora, passou por dificuldades em alto nível, você bem ou mal jogar Copas do Mundo, ser eliminado mesmo jogando bem, isso te traz uma tarimba, te traz uma experiência. Foi bem na Europa, foi bem no seu retorno ao Brasil, foi bem na China, e mesmo na China continua sendo convocado pela seleção. Então é um jogador que tem muito lastro técnico e muito lastro físico. Ele tem uma característica diferente do Paulo Henrique Ganso, e por isso eu gostei muito da vinda dele. E onde é que eu enxergo que é especialmente importante a chegada do Renato Augusto nesse elenco? A gente vai ter a saída do André. E por mais que o Renato não faça a mesma função do André, eu acho difícil a gente achar um volante que vá ser tão completo na saída de bola, na marcação roubada de bola, e também que vá saber fazer o recuo para a zaga que o André faz, permitindo com que o primeiro volante que assuma consiga jogar sem precisar ter a demanda da saída de bola com a movimentação de um meia. Então o que eu acho que pode acontecer muitas vezes? O Renato Augusto ser a substituição que o Diniz costuma fazer, de tirar um zagueiro e colocar um meia, ao invés de colocar um Lima, que é um jogador que corre mais o campo, você coloca, por exemplo, o Renato Augusto em algumas situações, e você desafoga a obrigação desse zagueiro, desse volante descer para a zaga e do outro volante, o segundo homem do meio de campo descer para volante, desses jogadores terem que fazer a bola rodar, porque você vai poder recuar o Ganso sem perder o Renato Augusto na frente com chegada. O Renato Augusto pisa mais na área, finaliza mais de média distância, tem um bom passe, protege bem a bola de costas, tem um bom jogo aéreo. Então é um jogador que oferece muito recurso se a gente souber usá-lo. Se ele for sábio, e se o Diniz for sábio também, de usá-lo em 45, 60 minutos por partida no máximo. É um jogador que pode muito render, e ainda mais hoje em dia com 5 substituições, você ter jogadores que você contrata para serem peças pontuais para o banco, para usar de forma inteligente, pode trazer muito trunfo em, por exemplo, dificuldades que o Fluminense teve esse ano contra times de bloco baixo, times que defendem muito atrás. Renato Augusto tem chute de fora da área, boa bola parada, cruzamento. Tem muito jogador que só consegue fazer cruzamento bom do fundo. O Renato Augusto consegue fazer o cruzamento para a área de qualquer posição do campo, inclusive com a qualidade de lançamento, por exemplo, de um Felipe Melo, só que jogando mais próximo da área. Ele também pisa na área, finaliza, cabeceia. Então é um jogador que numa hora de pressão ele pode se juntar ao centroavante para receber essa bola pelo alto. Então o Renato Augusto acho que traz muito repertório para esse time se for usado de forma inteligente. Não se pode ter expectativa de que ele vá assumir vaga de titular ou mesmo brigar com o Paulo Henrique Ganso para ser titular todos os jogos. Mas pode ser um jogador que vai revezar e vai agregar repertório diferente que esse elenco hoje ainda não tem. Eu gostei da contratação. Diz nos comentários o que você achou ou me procura lá no Twitter, @AMVasconcelos. Como sempre, um grande abraço, saudações tricolores. Fala, rapaziada, passando aqui para falar um pouquinho sobre o Renato Augusto, um cara que divide um pouco as opiniões aí da torcida do Corinthians e até a minha também. Acho que é um ano assim do Renato dividido em duas partes muito claras. Uma primeira parte de Renato Augusto decisivo. O Corinthians chega em 2 semifinais de Copa muito por conta do Renato. Até na semifinal que a gente foi eliminado pelo São Paulo, o Renato no jogo de ida faz 2 gols, né? Acha 2 gols em jogos que o Corinthians não foi bem. Então, se você vê o ano do Renato, aí são 15 participações em gols, o cara mais participativo do Corinthians. Enfim, parece tudo maravilhoso, mas da metade para frente da temporada a coisa mudou um pouco. Fisicamente o Renato derreteu, a gente via ele sofrendo muito dentro de campo, além das lesões que tiram ele de pequenos jogos. Mesmo jogos que ele joga, você vê que é um cara assim que tá sentindo muito físico, sabe aquele negócio do corpo não responde o que ele pensa? Parece que o Renato já não aguenta mais jogar, mas tá todo mundo assim meio que em consenso que no Fluminense, um time organizado, pode ser que ele consiga jogar
justamente por não precisar correr tanto, ou fazer tanto quanto ele precisava no Corinthians. Um time organizado cansa menos seus jogadores, a gente sabe muito disso. A gente usa muito o exemplo do Ganso, né, que parecia um cara acabado em outros times. No Fluminense joga muita bola. O Renato Augusto acho que tem capacidade para fazer isso. No Corinthians é visto com bons olhos pela maioria da torcida a sua saída, porque ele está precisando de uma limpeza geral, tá todo mundo querendo novas caras, enfim. É um momento de mudar. Eu queria que ele saísse, me dói um pouquinho falar isso, mas acho que a gente precisava disso. Ainda assim, como eu falei, acho que vai dar certo no Fluminense. Então é até meio irônico, né? Não serve para o Corinthians, mas serve para o campeão da Libertadores. Como assim? Acho que o fator decisivo aí é o Fernando Diniz. Acho que o Renato Augusto vai conseguir jogar bola com o Fernando Diniz. E o Renato Augusto também vai para o Fluminense, para mim, muito de olho assim nessa oportunidade de trabalhar com o Diniz, de fazer meio que um estágio preparatório. Ele quer ser treinador de futebol e acho que esse momento com o Diniz vai ser muito bom para ele. Então, se eu fosse avaliar a temporada do Renato, como eu falei, enquanto ele enquanto ele tinha físico, foi um cara decisivo, foi o Renato Augusto que a gente conhece. Depois dos últimos 2 meses aí, acho que sentimos falta de um Renato decisivo. O Corinthians brigando para não cair, o Renato não decidiu nenhum jogo, né? A gente dependeu de um Romero para se salvar, porque o Renato já parecia não aguentar mais em campo. Teve muito jogo também que acho que desgastou um pouco a imagem dele, porque ele não aguentava mais jogar e os treinadores não tiravam, né? O Lucha tinha muito isso de não tirar o cara que pode decidir uma bola. Alguns desses jogos ele realmente decidiu, mas os 85 minutos que ele não tá decidindo ali, você se irrita um pouquinho, tá cansado, tá complicado. Enfim, é um cara que precisa de trabalhos especiais, mas todo mundo sabe a capacidade que tem, os melhores jogadores do Brasil, sem dúvida nenhuma. E acho que vai dar certo no Fluminense. Então boa sorte pro Renato Augusto. Tamo junto aí, acho que falei um pouquinho do que foi o ano do Renato. Um ano difícil de avaliar. Vai ficar uma saudade e acho que vai jogar bem aí no Fluminense. Valeu! Boa tarde, torcida tricolor. E aí, estão animados com a vinda de Renato Augusto? Espero que sim. Logo quando ele foi contratado, eu lembrei da partida maravilhosa que ele fez contra o Fluminense naquele primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil de 2022. Não sei se vocês lembram bem, mas o Renato Augusto foi muito bem contra o Fluminense no Maracanã. E eu resolvi pegar alguns lances e destrinchar aqui para vocês, para mostrar algumas características da nova contratação do Fluminense. Espero que vocês gostem, eu acho que vai ficar bem legal. Vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhada no comportamento do Renato Augusto nesse lance. Quantas vezes ele monitora o espaço? Ó, primeira olhadinha ali pro lado direito, a bola segue com o Manuel, ele já olha aqui, ó, percebe a chegada aqui do Ganso, que está aqui nas costas dele, ele sabe que essa aqui pode ser uma possível linha de passe. A bola segue, dá uma olhada e percebe a chegada do André. Olha de novo para saber onde é que está o Ganso. E aqui ele sabe o seguinte, que a bola não vai chegar ao Ganso, que o passe no André é um passe mais difícil, porque o Yuri Alberto está aqui perto. E o que ele vai fazer? Ele vai diminuir o espaço ali para cima do Caio Paulista. O Caio Paulista acaba tomando a decisão errada e o Renato Augusto rouba a bola. Vamos lá, pessoal, mais uma vez, ó, a saída de bola do Fluminense. Renato Augusto já começou, ó. Olha aqui para trás. Começa a monitorar o espaço para entender o que está acontecendo à sua volta. Olha de novo aqui para trás para ver se tem alguma linha de passe. A bola chega no Arias e ele percebe a chegada aqui do Nonato. Ele já se ligou no Nonato. Quebra o pescoço e percebe aqui a presença do André. E agora o Renato Augusto está dividindo referência aqui entre o Nonato e o André. O Arias abre o pé, engana aqui o Renato Augusto acha que a bola vai para o André. Ele já faz aqui o movimento para marcar o volante tricolor e a bola vai para o Nonato. Só que o que acontece? O Nonato domina essa bola aqui com o corpo muito fechado. Deveria estar um pouco mais aberto. Isso acaba limitando as opções do Nonato. Aqui ele já não pode mais voltar para o André. E o passe no Matheus Martins está complicado. Se ele tivesse com o corpo um pouco mais aberto, essa linha de passe aqui, ó, um passe mais longo, estaria disponível. Mas vamos lá. O Renato Augusto percebe que ele está sem opções. Qual é a única opção agora aqui do Nonato? Devolver a bola no John Arias. O Renato Augusto sabe disso. Chega e toma a bola. Pessoal, separei outro lance para vocês que mostra essa capacidade que o Renato Augusto tem para monitorar o espaço, mas mostra também a capacidade cognitiva do jogador. Renato Augusto é um dos atletas mais inteligentes em atividade no futebol brasileiro. Super técnico, enfim. A gente vai ver a jogada bonita que ele fez aqui e como que o monitoramento do espaço o ajudou, é claro, além da grande qualidade que ele possui. Vamos ver, ó. O lance começa, ele já monitora o espaço, já está olhando aqui para ver quem será o opositor direto dele na jogada. Olha para ver de onde que vem a bola. Ele está ali, de olho na bola. Olha novamente para trás, olha para a bola. Aqui nós já vemos quem é o opositor direto do Renato Augusto, é o Manuel. Ele sabe disso, ele já olhou e olha o que vai acontecer. Ele faz o corta-luz, deixa a bola passar e dá prosseguimento à jogada. Aqui, pessoal,
a gente vai ver agora uma outra capacidade que o Renato Augusto tem, que é o jogo a um toque. Ele consegue simplificar as jogadas, ele consegue dar prosseguimento às jogadas com apenas um toque na bola, e isso acelera muito o jogo, isso gera muita vantagem. Porque, por exemplo, a gente vai ver aqui, ó, a bola vai chegar no Renato Augusto. Se ele dominasse essa bola, ele estaria pressionado pelo Samuel Xavier e o John Arias poderia dobrar a marcação aqui no Renato Augusto. Então, ele escolhe tocar a bola de primeira, e é claro, com aquele toque de qualidade que nós sabemos que ele tem. Sai ali para receber novamente, para gerar apoio, e o Corinthians segue com a bola. Aqui mais uma vez, pessoal, olha só, a bola vai chegar no Renato Augusto. Vou voltar aqui para vocês verem. A bola vai chegar no Renato Augusto. Ele está cercado por 4 jogadores. Se ele domina essa bola, a pressão já vem daqui, vem de todos os lados. Então, ele acha o passe de primeira aqui para o Roger Guedes. Novamente, pessoal, bola longa da equipe do Corinthians. O Renato Augusto ajeita de primeira para o Roger Guedes e deixa o corintiano de frente para o jogo. E aqui, uma coisa interessante, uma movimentação bem inteligente do Renato Augusto. Como eu falei, é um dos jogadores mais inteligentes em atividade no futebol brasileiro. E olha o desmarque que ele vai fazer aqui contra o Samuel Xavier. Ele se coloca nas costas do Samuel, e quando o Samuel vai olhar para manter ali a referência do Renato, o Renato já, na mesma hora, sai do raio de visão do Samuel Xavier, vem para o meio e dá essa pifada aí, deixa o Adson ali em condições de finalizar. Pessoal, vamos dar uma olhada em outra característica aqui legal do jogo do Renato Augusto, que é a capacidade de jogar de costas, sustentando a pressão do adversário e conseguindo manter a posse de bola. O Renato Augusto protege muito bem essa bola ali de costas, a gente está vendo aqui, a bola vem, o Samuel está ali no cangote dele, ele consegue sustentar a pressão e dá o passe de primeira, e o Corinthians segue ali com a posse de bola. Mais uma vez, bola no Renato Augusto, ele está aqui marcado novamente pelo Nino, ele consegue sustentar a pressão de costas e dá prosseguimento à jogada. Seguindo com o nosso vídeo, vamos dar uma olhada agora no gol que o Renato Augusto fez contra a equipe do Fluminense naquela oportunidade. E nós vamos ver aqui mais uma vez a inteligência do Renato Augusto, o Renato tomando ações dentro do jogo que geram vantagem para ele e para a equipe do Corinthians. Vamos dar uma olhada, contra-ataque para o Corinthians, a zaga do Fluminense, a defesa começa a correr para trás para defender a profundidade e o Yuri Alberto segue com a bola. E aqui nós vamos ver que o Renato Augusto, ele desacelera, ele vai desacelerando até certo ponto e depois acelera. E por que ele faz isso, pessoal? Ó, ele está acompanhando o Yuri Alberto, agora ele dá a desacelerada e depois acelera. E por que ele faz isso? Não é jogo para o Renato Augusto ficar perto da defesa do Fluminense nesse momento. Aqui a defesa está sem referência nenhuma dele. Então ele está longe, se mantém longe, ele está acelerando, agora desacelera. E quando que ele vai acelerar? Quando o Yuri Alberto corta para a direita. E isso daqui, gente, é um movimento terrível para qualquer defesa. A defesa ela está toda virada para o lado esquerdo, vocês estão vendo, né? Toda virada para o lado esquerdo. Quando o Yuri Alberto joga para o lado direito, a defesa tem que girar o quadril, todo mundo aqui gira o quadril e perde velocidade, para. E quando eles fazem isso, esse movimento, quem é que ataca aqui com toda a velocidade? No momento certo, o Renato Augusto. E aí ficou difícil de pegar, ele chega na cara do gol e finaliza ali muito bem contra o Fábio. Indo para a parte final do vídeo, galera, vamos dar uma olhada aqui em mais uma jogada do Renato Augusto contra o Fluminense. O Manuel domina mal, ele rouba a bola e dá o passe milimétrico na profundidade para o Yuri Alberto. O Yuri Alberto pega a bola ali, só que o nosso zagueiraço faz um belo desarme e o Fluminense fica com a bola. E por último, eu queria mostrar para vocês também aqui mais uma demonstração, né, da qualidade do Renato Augusto. Olha só que jogada interessante. O Renato Augusto ameaça a jogar a bola dentro da área, né? Esse movimento aqui é de quem precisa de uma alavanca forte para jogar a bola lá dentro. E olha o que ele faz. Engana todo mundo e joga ali no entrelinhas para o Yuri Alberto. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Queria mostrar essa grande atuação do Renato Augusto, mostrar um pouco das características desse atleta. Um cara que, se conseguir se manter saudável, se não tiver lesões, se o Fluminense conseguir fazer um rodízio interessante ali para que ele atue sempre bem fisicamente na maior parte do tempo, é um cara que pode ser muito útil, pode agregar e tem muita qualidade. Isso é inegável. Então eu queria mostrar a qualidade do Renato Augusto aqui para vocês. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Tamo junto. Saudações tricolores.